Olá a todos, continuando nosso curso de circuitos de corrente contínua, a gente vai apresentar agora uma das leis mais importantes aqui da nossa área, que é a lei de Kirchhoff para as tensões. Essa lei ela vai se aplicar tanto para a gente agora no circuito CC, quanto mais para frente você vai estudar circuito CA, ela vai servir também, ou quando você já tiver estudado eletrônica digital, também vai servir essa lei para ajudar a solucionar, a resolver os circuitos elétricos. Então, no momento que a gente tiver um circuito um pouco mais complexo, a lei de Kirchhoff para as tensões vai ajudar a gente nessa investigação, à procura da solução do nosso circuito. Bom, essa lei foi criada aí no século XIX e é dada em homenagem ao Gustav Kirchhoff, que foi o cara que criou essa lei aí. Ela é uma pedra fundamental no nosso campo aqui dos circuitos elétricos, eletrônicos, e nunca será substituída ou ultrapassada. Então, como é que a gente vai aplicar essa lei? Ela exige algumas coisas, como por exemplo, eu ter um caminho fechado. Se eu tiver um caminho fechado, eu posso começar minha análise num ponto e terminar no mesmo ponto. Eu tenho que ter um caminho, ó. Se eu comecei a análise aqui no ponto A, eu vou dar a voltinha completa do meu circuito e vou terminar de novo no ponto A. Então, essa lei exige esse caminho fechado no nosso circuito. Então, esse caminho ele não precisa ser só circular, ou só quadrado, ou triangular, ou qualquer outra forma. Não interessa. Se ele for fechado, se eu começar, por exemplo, no ponto A aqui, ó, e terminar no ponto A de novo, vai funcionar a lei de Kirchhoff das correntes. Por exemplo, aqui, ó, tem um ponto A, ele dá a volta completa aqui no meu circuito, passando pelo ponto B, depois pelo ponto C, depois pelo ponto D, e volta para o ponto A de novo. Assim, eu tenho um caminho fechado. Portanto, se eu sair aqui da fonte, né, relembrando, a corrente convencional sai do lado positivo aqui da fonte, passa pelo ponto A, passa por esse resistorzinho aqui R1, gerando uma queda de tensão nele, passa pelo ponto B, passa pelo resistor R2, gerando outra queda de tensão V2 nele, passa pelo ponto C, passa pelo ponto D e volta de novo para a fonte e chega no ponto A de novo. Nesse caso, então, eu tenho um caminho fechado. Que caminho é? É o caminho A, B, C, D e A de novo. Isso a gente chama de malha fechada. Então, quando a gente tem um caminho fechado, a gente vai chamar de malha fechada. De acordo com o livro, a dica do livro, como é que é definida a lei de Kirchhoff para as tensões? Aqui. A soma algébrica das elevações e quedas de potencial em torno de um caminho fechado, ou malha fechada, é zero. O que isso quer dizer? O somatório de todas as tensões tem que dar zero. Como assim, professor? Se a gente analisar esse circuito aqui, ó, eu vou ter a fonte E, vou ter... Aqui é uma elevação. O E é uma elevação. Então é positivo. As quedas de tensões tem que relembrar. Ó. A corrente está passando pelo mais primeiro e depois pelo menos. Se está passando pelo positivo primeiro e depois saindo pelo negativo, eu tenho uma queda de tensão. Então aqui vai ser menos. Menos quem? A queda de tensão no R1, que é o V1. Passa a corrente pelo ponto B, chega no R2. Então eu vou ter outra queda de tensão no R2, que eu vou chamar de V2 menos V2. E volta de novo para a fonte. E o que é que a lei de Kirchhoff diz, que a gente acabou de descrever? Que o somatório das tensões, das quedas e das elevações tem que ser igual a zero. Então, a fonte menos a queda de tensão no V1 menos a queda de tensão no V2 tem que ser igual a zero. Com isso, a gente pode facilitar nossas contas. Se eu souber quem é o E e souber quem é o V2, eu sei quem é o V1. Se eu souber quem é o V1 e o V2, eu sei quem é o E. E assim por diante. Dito isso, a gente tem algumas questões que surgem com frequência. Por exemplo, qual o sentido que eu devo seguir da malha? O sentido horário ou o sentido anti-horário? Eu devo seguir o sentido da corrente?
Na verdade, qualquer caminho que você seguir, desde que seja uma malha fechada e você volte para o mesmo ponto de partida, vai dar certo. Mas por convenção, até o final dessa disciplina, a gente vai usar sempre o sentido horário. Toda vez que a gente for usar a lei de Kirchhoff, a gente vai começar num ponto e vai seguir o sentido horário até chegar no mesmo ponto novamente. Então a gente viu agora há pouco que o somatório das tensões é igual a zero pela lei de Kirchhoff das tensões. Mas a gente pode escrever isso de outra maneira. Como? Dessa aqui, ó. A tensão aplicada em um circuito CC em série será igual à soma das quedas de tensão. Então, as fontes vão estar desse lado, ó, que são as elevações, tem que ser igual às quedas de tensão. Sempre vai ser assim. Naquele exemplo que a gente viu agora há pouco, aqui o que a gente tinha? O somatório das tensões de elevação tem que ser igual ao somatório das tensões da queda. Quem é as elevações? É só a fonte de tensão E. Então aqui eu vou botar o E. E quem é as quedas? É o V1 e o V2. Então, a fonte é o máximo do somatório dessas quedas de tensão. Sempre as quedas de tensão, quando eu somar todas elas, tem que dar igual à fonte. E sempre vai ser assim. Então a gente tem duas maneiras de ver a lei de Kirchhoff das tensões. Ou o somatório de todo mundo, incluindo a fonte, e as quedas de tensões tem que ser igual a zero. Ou eu separo do lado só as fontes e separo do outro lado as quedas de tensão e igualo elas, também vai dar o mesmo resultado. Então vamos ver esse exemplo aqui, ó. Use a lei de Kirchhoff para determinar as tensões desconhecidas para o circuito da figura. Quais as tensões desconhecidas? O V1. O V1 aqui, ó, eu não sei quanto é que ele vale. Eu tenho duas fontes de tensão, E1 e o E2, e tenho dois resistores. E aí, professor, como é que eu vou aplicar a lei de Kirchhoff das tensões? Eu sei o quê? Que o somatório de todas as tensões tem que ser igual a zero, né? E para isso acontecer, eu tenho que começar num ponto e chegar no mesmo ponto novamente. Então, vamos começar aqui da fonte, ó. Vamos começar bem daqui da fonte. Menos e mais, eu estou seguindo. Qual o caminho que eu vou seguir? Que a gente definiu agora há pouco. O sentido horário, né? Esse caminho que eu vou seguir. Então, menos com mais, a corrente está seguindo aqui, ó, do menor para o maior. Você está seguindo do menor para o maior. É uma elevação, então é positivo. Mais é 1. Passou aqui pela fonte, chegou agora, ó, no R2. Está definido de novo as polaridades. Ó. Eu tenho que seguir as polaridades. O que é importante aqui é as polaridades. Mais por menos. Se começa num potencial maior e termina num potencial menor, é uma queda de tensão. Então, aqui, ó, o V1 vai ser menos V1. Aí passei do V1, cheguei agora, ó, no V2, no R2. No R2, ele já tem a queda de tensão em cima dele, que é essa aqui. E é mais para o menos. Se é mais para o menos, é uma queda de tensão, então vai ser menos 4,2 volts. Cheguei aqui agora, ó, na fonte E2. Na fonte E2 é mais para o menos. Como é que a gente convencionou mais para o menos? É uma queda de tensão. Então, menos E2. E volta de novo para o nosso ponto de partida, que foi a fonte E1 no lado negativo dela. Então, aqui, de acordo com a lei de Kirchhoff, isso aqui tem que ser igual a zero. Eu sei quem é o E1, é 16 volts. Eu sei quem é o E2, é 9 volts. Falta descobrir quem? O V1. Então, quem é o V1? O V1 é o E1, que é o 16 volts, menos 4,2, que é o dessa fonte, o que é a queda de tensão desse resistor R2, menos o E2, que é quanto? 9 volts. Então, essa conta todinha aqui vai dar V1 igual a 2,8 volts. Então a gente acabou de descobrir outra maneira de descobrir a queda de tensão aqui nos meus resistores, sem precisar, por exemplo, saber qual a corrente que está passando aqui no meu circuito. Eu não precisei saber da corrente. Sabendo as tensões e as quedas de tensões nos elementos, eu consegui descobrir, ó, a tensão V1 no meu resistor.
Vamos ver mais um exemplo. Determine a tensão desconhecida no circuito da figura. Repare que a tensão agora é o Vx. É isso aqui tudo, ó. Essa queda de tensão todinha aqui, mais e menos, é o que a gente quer. E está contemplando quais elementos? Essa aqui é a tensão todinha. O R2 e o R3. É a soma desses dois carinhas aqui, ó. A tensão Vx é a queda de tensão no R2 e a queda de tensão no R3. Então, como a gente pode resolver esse circuito usando a lei de Kirchhoff das tensões? De duas maneiras. Como ele dividiu aqui no meio, eu posso ter duas malhas aqui. Como? Como é que eu posso ter duas malhas aqui? Eu vou ter uma malha bem aqui, ó, e posso ter outra malha bem aqui. Vamos ver aqui para a primeira malha, para a malha 1, e aqui vai ser a malha 2. Para a malha 1, eu vou começar desse ponto, como é? O somatório das tensões da malha 1 tem que ser igual a 0. Começando desse ponto, menos para o mais é uma elevação. Então, mais é. Mais é. Passa e chega agora, ó, no R1. No R1, mais para o menos. Se é mais para o menos, é uma queda. Queda de quanto? De 12 volts. Menos, então, 12 volts. Agora, ó, eu vou descer aqui, ó, porque eu tenho que voltar para o mesmo ponto onde eu comecei. Então, eu vou passar por essa queda de tensão aqui também, que é Vx. Como é que eu sei que é uma queda e não é elevação? Porque está passando primeiro pelo mais e saindo pelo menos. Então, é uma queda de tensão menos Vx. E voltei de novo para o ponto inicial, fechando aqui minha malha. Então, isso aqui vai ser igual a 0. Então, quanto é o Vx? O Vx vai ser quem? O E1 menos o 12, né? Quem é o E1? É 32. Menos o 12 vai dar 20 volts. Essa é a tensão Vx. Professor, a gente pode usar a malha 2 aqui, ó, para fazer a mesma coisa? Pode. Vamos escolher um canto para começar. Vamos começar, por exemplo, ó, bem daqui. Esse ponto bem aqui, ó. Então eu vou circular aqui minha malha, ó, no sentido 2 que eu desenhei aqui. Então, começar bem aqui, vai vir para cá e vai subir aqui. Menos para o mais é uma elevação. Então, somatório das tensões tem que ser igual a 0. Menos para o mais é uma elevação, então é positivo, mais Vx. Passou pelo Vx, chegou agora no R2. Mais para o menos é uma queda, então menos 6 volts. Passou pelo R2, chegou no R3, mais para menos é uma queda. Então, menos 14 volts. Passou pelo R3 e voltou para o nosso ponto inicial. Então, a malha está fechada. Isso aqui tem que ser igual a 0. Então, quem é o Vx? Passa o 6 e o 14 para o outro lado. Vai dar, então, 20 volts do mesmo jeito, né? Se a gente pegar a malha 1 ou a malha 2, os resultados tem que dar igual, obviamente, seguindo a lei de Kirchhoff aqui, das tensões. E agora, nesse exemplo, usando a lei de Kirchhoff para as tensões, determine a tensão V1 e a tensão V2 aí no meu circuito. Ora, tenho duas malhas, a malha 1 e a malha 2. Se eu quiser saber V1, eu tenho que resolver a lei de Kirchhoff para a malha 1. Se eu quiser saber V2, eu tenho que resolver a lei de Kirchhoff para a malha 2. Então, vamos fazer para a malha 1 primeiro. Malha 1. Como é que vai ficar? O somatório das tensões dessa malha tem que ser igual a 0. Vamos escolher um ponto para começar, que vai ser esse ponto aqui, ó, o ponto A. E vou seguir o sentido que está descrito aqui na figura, que é o sentido horário. Então, vamos lá. Do ponto A, vai passar primeiro pela fonte. Menos para o mais é uma elevação. Então, mais 25. Aí chegou nesse ponto bem aqui. Mais para o menos é uma queda. Então, é menos V1. Aí chegou agora nessa outra fonte. Menos para o mais é uma elevação. Então, mais o valor da fonte, que é 15. Continua circulando e chega, ó,
No ponto A de novo, a gente tem nossa malha fechada, então todo mundo aqui tem que ser igual a 0. Então, quanto é V1? V1 vai ser quem? Passa o 25 e o 15 para o outro lado. 40 volts. Muito fácil. E para a malha 2 agora, como é que a gente faz para a malha 2? Para a malha 2 eu vou ter a mesma situação. O somatório das tensões tem que ser igual a 0. Vamos começar agora ó, no ponto A de novo. No ponto A. Qual o sentido que eu vou seguir? Sentido horário, que é o que está determinado aqui, ó, na malha 2. Então vai vir para cá, ó, chegou bem aqui, e chegou ó, no V2. Mais para o menos é uma queda. Se é uma queda, é menos V2. Passou pelo V2 e chegou aqui ó, nessa fonte de tensão. Mais para o menos é uma queda de novo. Então é menos 20. Passou pela fonte e chegou no ponto A. Cheguei no ponto A de novo, eu tenho então a malha fechada e isso tudo tem que ser igual a 0. Então quanto é V2? V2 é menos 20 volts. Professor, mas tensão negativa? O que é que isso quer dizer? Quer dizer que a gente só pegou as polaridades trocadas. Na verdade aqui ó, era para ser, por exemplo, mais e aqui menos. Quando a gente vai saber qual a tensão em algum ponto, a gente primeiramente chuta uma polaridade que ele possa ser. Aqui ele definiu que era mais aqui em cima e menos aqui embaixo. Com essa definição, ficou negativo, ficou menos 20. Então, na verdade, é mais aqui embaixo e menos aqui em cima. Só quer dizer, só diz respeito aí, ó, às polaridades que a gente definiu aí no nosso circuito. Não quer dizer que esteja errado. E agora, determine, usando a lei de Kirchhoff das tensões, as tensões desconhecidas. Olha, eu tenho um circuito fechado aqui. Vou usar a lei de Kirchhoff, LKT aqui, das tensões no sentido horário. E o que é que diz a lei de Kirchhoff das tensões? O somatório das tensões tem que ser igual a 0. Vamos começar daqui, ó, do ponto, vou chamar de A. Então, vou seguir o sentido horário até voltar de novo para o ponto A. Então, vamos lá. No ponto A, quem é que chegou primeiro? Foi essa fonte aqui. Menos para o mais é uma elevação, então é positivo. Mais 60. Agora chegou nesse cara aqui que eu não sei o que é. Sei que a queda de tensão nele é de 40 volts. Mais para o menos, se começou com um potencial maior e terminou no menor, quer dizer que é uma queda de tensão, então menos 40 volts. Chegamos aqui agora nesse cara que eu quero descobrir, que é o Vx. Mais para o menos é uma queda, então é menos aqui, Vx. Chegamos aqui nesse último cara, menos para mais é uma elevação. Se é uma elevação, é positivo, mais 30 aqui nesse cara. E chegamos de novo no ponto A. Se chegamos de novo no ponto A, quer dizer que essa malha está fechada e aqui tem que ser igual a 0. Então a gente só tem agora uma incógnita para resolver. Então quem é o Vx? O Vx vai ser igual a 50 volts. Muito fácil. E esse exemplo? Determine a tensão Vx para o circuito da figura. Eita, professor, mas aí está um triângulo. Dá certo com o triângulo? Dá. Não importa se é um triângulo, um quadrado, um círculo. O que importa é que seja uma malha fechada. Se eu comecei no ponto A, tem que terminar no ponto A para dar certo a lei de Kirchhoff das tensões. Então vamos começar aqui, ó. Por exemplo, nesse ponto bem aqui. Nesse ponto bem aqui, vou seguir de novo ó, a lei de Kirchhoff que a gente definiu, e é o sentido horário, lei de Kirchhoff das tensões no sentido horário. Então vamos lá, o somatório de todas as tensões tem que ser igual a 0. Ela vai seguir esse caminho, vai passar por aqui, vai voltar por aqui, até chegar no ponto A, no ponto que a gente definiu, desculpa, novamente. Então, começando aqui, passou por esse primeiro elemento aqui, ó, mais para o menos é uma queda. Então, menos 6 volts.
Chegou nessa fonte de tensão, mais para o menos é uma queda de novo. Então, menos 14. Aí chegou no elemento que a gente quer. Professor, não tem polaridade não. E agora? Agora eu vou atribuir uma polaridade para ela. Eu vou dizer que aqui é mais e aqui é menos. E podia ser ao contrário, professor? Podia ser menos e mais? Poderia. Não importa a polaridade. Se der, como a gente viu no exemplo passado, se der negativo é porque a gente errou a polaridade. A gente tem que trocar a polaridade. O número absoluto da tensão vai ser o mesmo. Então a gente definiu aqui, ó, mais e menos. Vamos ver o que é que acontece. Passou pelo 14, que era uma queda de tensão mais e menos. Está aqui ele, ó, menos 14. E aqui também vai ser uma queda de tensão, porque eu escolhi o primeiro seu potencial maior e na saída um potencial menor. Então vai ser menos Vx. Passou pelo Vx, pelo ponto B, chegou nesse último cara aqui, ó, é menos para mais. Se é menos para mais, se é negativo para positivo, é uma elevação. Então é positivo aqui, ó, 2 volts. E chegamos no nosso ponto A de novo, ou seja, fechamos a malha, tem que ser igual a 0. Então quanto é que dá essa conta? Vx vai ser quem? Vai dar exatamente, se a gente fizer essa conta, vai dar menos 18 volts. E aí, professor, está errado? Não. Na verdade, aqui, ó, era para ser não positivo aqui e negativo aqui. Na verdade, era para ser menos aqui e mais desse lado. Se a gente tivesse tomado essa situação, o nosso resultado aqui, ó, seria positivo. Então, quando dá um negativo aqui, quer dizer só que a gente escolheu a polaridade errada do nosso componente. Então vamos ver essa última questão para a gente finalizar esse assunto, que é a lei de Kirchhoff para as tensões. Para o circuito em série da figura, determine V2, o item A, determine V2 usando a lei de Kirchhoff para as tensões. Então está aqui o V2. Quero saber quanto é o V2. Como é que eu faço? Professor, a corrente está no sentido anti-horário. Está vendo aqui? Está no sentido anti-horário. E a lei de Kirchhoff, vou aplicar em que sentido? No que a gente convencionou. Não importa o que a gente está fazendo. A gente vai convencionar o sentido horário. Então, vamos escolher um ponto para começar. Vai ser justamente esse ponto bem aqui. Vamos dar a volta completa no circuito e terminar nesse ponto que eu vou chamar de ponto A. Então, o ponto A, no sentido horário, vai passar primeiro pela fonte E aqui. Mais para menos é uma queda de tensão. Então, vamos lá. Somatório das tensões tem que ser igual a 0. Mais para menos é uma queda de tensão. Então, vai ser menos o valor dele, que é 54 volts. Passou por aqui, chegou agora no R3. No R3, o potencial negativo está na frente e o positivo está do outro lado. Se o primeiro é o negativo e a saída é positiva, então quer dizer que é uma elevação. Então, aqui vai ser mais o V3. E quanto é que vale o V3? 15 volts. Passou pelo R3, chegou agora no R2. No R2, qual a polaridade? Primeiro é o menos e depois é o mais. Se o primeiro é o menos e depois é o mais, é uma elevação. Então, mais, qual o valor do V2? Eu não sei, é o que eu quero descobrir. Então, eu vou botar V2 aqui. Passou pelo R2, chegou finalmente no R1. No R1, primeiro é o negativo, depois é o positivo. Então, eu tenho uma elevação. Uma elevação de quanto? O valor dele, que é 18 volts. Passou pelo R1, chegamos novamente no ponto A, ou seja, temos nossa malha fechada, e aqui tem que ser igual a 0. Então, quem é o V2? É só isolar ele aqui da nossa equação e fazer as continhas aqui, menos 54 mais 15 mais 18. Vou ficar com V2 igual a 21 volts. E o item B, determine a corrente I2. Ora, deixa eu apagar aqui para ficar mais fácil. Agora eu quero saber quem é a corrente I2. A corrente 2, esse é um circuito em série. Então a corrente 2 é a mesma bem aqui, é a mesma bem aqui, é a mesma bem aqui, bem aqui. Não importa, a corrente 2 é a mesma em qualquer ponto desse meu circuito, porque é um circuito em série, a corrente é a mesma. O que vai mudar é a queda de tensão nos meus elementos. Então, como é que eu sei quem é a corrente? A corrente quem é? Quem é a corrente I2?
Ora, a corrente 2 é a tensão em cima do R2, que é o V2, dividido pela resistência R2. Quanto é que vai dar isso? A gente acabou de descobrir quem é o V2, que é 21 volts. E sabemos quem é o R2, está dado na questão, 7 ohms. Então a corrente 2 vai ser quem? 3 amperes. Professor, o I2 vai ser o mesmo aqui no R3? Vai ser também. Vai ser o mesmo no R1? Vai ser também. Em qualquer ponto aqui, ó, a corrente 2 é a mesma. Qualquer ponto. Aqui também a corrente 2 é a mesma. Na verdade, a corrente 2 é igual à corrente 1, que é a que passa pelo resistor R1, é igual à corrente 3, que passa pelo resistor R3, que é igual ao IS, que é a corrente da fonte. No circuito em série, a corrente que passa pelos meus elementos são todas iguais. E a terceira questão, o terceiro item, desculpa. Agora ele quer saber o quê? Ele quer saber a resistência do R1 e do R3. Ora, se eu acabei de dizer que a corrente 2 é a mesma aqui, ó, no R3 é a mesma no R1, fica fácil a gente fazer isso. Quem é o R3? Ora, R3 quem é? É o V3 dividido pelo I3. Quem é o V3? Está dado na questão, é 15 volts. Quem é o I3? Que é a corrente que passa aqui, ó, pelo R3. Quem é esse I3? O I3 é igual ao I2, que é igual ao I1, que é igual ao I que sai da fonte. Então, o I3 ó, é igual a 3 amperes. Então, quanto é o resistor R3? 15 dividido por 3, 5 ohms. E vamos fazer a mesma coisa para o R1. Quem é o R1? O R1 é a tensão V1 dividido pela corrente que passa nele, que é o I1. A corrente que passa aqui ó, é o I1. Mas o I1 ó, é igual ao I2, que é igual ao I3. Então, fica fácil. Quem é o V1? 18. Quem é o I1 é igual ao I2, que é quanto? A gente descobriu agora há pouco. 3 amperes. Então, o R1 aqui ó, vai dar então 6 ohms de resistência. Então, na próxima aula a gente continua esse assunto com outra coisa, uma técnica que a gente vai usar com bastante frequência, que é a chamada divisor de tensão. Até mais.